Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Então o que nos está fazendo viver uma vida de migalhas é a ausência de orações sinceras, a ausência de orações com propósito, orações pontuadas na verdade da palavra. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. As minhas netas, desde quando elas aprenderam a falar, nós ensinamos elas a orarem. E conforme elas vão crescendo, elas vão mudando a dinâmica da oração delas. E o Paulo diz exatamente dessa forma. Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, eu orava como menino, a gente corria como menino, fazia exatamente tudo como era de menino. Só que depois que a gente não é mais menino, nós precisamos abandonar essas coisas de menino. Então, quando elas tinham 5 anos de idade, elas oravam de uma forma. Hoje, com 10, se elas estivessem orando do mesmo jeito que elas oravam com 5, eu já ia reclamar. Uai, como é que é isso? Você não está na hora de começar a pensar um pouco melhor? E muitos de nós estamos assim. Nós não aprofundamos o relacionamento com Deus. Então, sair e fugir dessa superficialidade. Vamos ler um texto em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo. Peraí, fugiu. 1 Timóteo 2? Versículo 1. Amém. Começa assim. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graça, e aí o texto segue. Então hoje eu quero chamar a atenção para isso. Amém. Um ponto que nós deixamos passar batido na nossa jornada de existência, que é orar antes de tudo. Aleluia, verdade. Muitas das coisas que nós estamos passando, que são de séria dificuldade que nós vivemos hoje, se a gente for sincero e fizer uma análise profunda, nós vamos ver que nós deveríamos ter orado, ou até orado um pouco mais, antes de ter tomado tantas decisões e ter feito negócios e por aí vai. Então eu quero, dentro desse processo que nós estamos vivendo, insistindo nessa dinâmica de que nós estamos em guerra e que as nossas orações, elas necessitam ser uma arma, e é a única arma que vai vencer essa guerra que nós estamos vivendo. Chamar a atenção para que a oração, ela seja, antes de tudo, orar. Amém. Antes de qualquer coisa, orar. Hoje mesmo falava com jovens apaixonados, extremamente interessados em casar. E o meu conselho para eles foi: vocês estão com planos para tudo, achei isso muito bonito. Vocês não teriam coragem de tirar pelo menos uns dias para vocês estarem orando, antes de colocar em prática tudo isso que vocês estão querendo colocar? A decisão é bonita, a concordância da família é muito boa, a bênção dos pastores também é muito bom, mas não, vocês oraram para confirmar se o caminho era esse mesmo. Mas não valeria a pena vocês orarem antes de dar passo nisso, antes de dar concretude nisso. Então nós precisamos aprender a orar antes. Um ponto crucial nisso daqui é que quem ora antes consegue determinar o que vai vir depois. Então a oração tem a capacidade até de, em Deus, criar o futuro. Quem ora antes determina o que vai vir depois. Vamos ler um versículo em Salmos 119, o 147. (119, 147). Pode ler, senhora.
Levanto-me antes da alva e clamo por socorro. Aguardo com esperança a tua palavra. Eu acho esse versículo fantástico. Primeiro, qualquer dia eu quero tocar nesse assunto da quantidade, e eu tento ser muito bíblico, e tem determinados detalhes na Bíblia que para mim são de crucial importância. Por exemplo, muitas das vezes há uma menção de que aquela oração específica ela foi feita na madrugada. Então é importante orar, mas em alguns casos existe uma diferença. Abraão orou na madrugada, Jesus orava na madrugada. Por que o texto está dizendo que essa oração específica tinha que se dar na madrugada? Então, o autor desse salmo, ele diz que ele não espera o dia raiar. O clamor dele começa antes. Quando o sol chega, ele já entregou para Deus a sua oferta de oração. E ele estabelece a confiança dele. Eu gosto de lembrar, de pensar no penhor dele. A certeza do que ele está clamando de fato irá acontecer, se suceder, porque ele não ora segundo as suas emoções, ele não ora segundo o seu querer, mas sim segundo a palavra. Ele crê na verdade dessa palavra. Então, antes de mais nada, aprender a orar. Segundo ponto, aprender a orar. As orações que nós fazemos no decorrer do dia, elas são de vital importância, mas a Escritura chama para esse ambiente da oração na madrugada. Eu me recordo, não lembro quem foi. Pastor, eu estou com dificuldade, não sei o que está acontecendo comigo, que todo dia, faltando bem pouco antes das 3 da manhã, eu acordo. E você ainda vem falar comigo? Você não acredita que seja um chamado para que você vá colocar o seu joelho no chão e orar? Então, eu aconselho isso. Descanse um pouco mais cedo, para que na madrugada você consiga tirar um tempo de oração. Você consiga tirar 1 minuto de oração, 5 minutos, 1 hora no decorrer do tempo, mas que seja especificamente na madrugada. Provérbios capítulo 8, versículo 17, tem uma sentença extremamente curiosa. 8:17, pode ler, senhora. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Olha como é que esse versículo é interessante. Primeiro, ele diz assim: na cara. eu amo os que me amam. Então pense comigo, se o texto está dizendo que o Senhor ama os que amam a Ele, imagina se eu rejeito o Senhor. O que é que Ele vai entregar para mim? Se eu desprezo, se eu não o invoco. Então, essa sentença, ela é extremamente crucial nisso. Primeiro ponto, a oração ela precisa ser um caminho de amor para esse relacionamento íntimo e profundo para com Deus. Sem amor, não há nada. Eu gosto da expressão quando Paulo diz que o amor tudo suporta. E até suportar determinados momentos de orações. No momento de dificuldade nós não queremos orar, o corpo não quer corresponder com isso. Se não for o amor, nós não vamos entender e nem entrar dentro dessa realidade complexa e simples ao mesmo tempo, que é a oração. Então o versículo 1 diz: eu amo os que me amam. Então a expressão de amor que nós temos para com Deus, ela é extremamente correspondida. Tanto é que o texto diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas dê vida eterna. E o texto segue dizendo que aqueles que o procuram na madrugada, fazendo menção não desse período, mas da realidade desse dia, antes do iniciar do dia. A minha prioridade tem que ser o reino. Então hoje, no meio das nossas correrias, a gente abre o olho com a tela do telefone na mão. O nosso despertador já está no telefone, então a primeira coisa que nós enxergamos logo pela manhã já é o telefone. A partir desse ponto, o nosso devocional, quando ainda tem, já passaram-se tantas coisas no decorrer do dia, tantas preocupações já nos encheram e por aí vai. Então, o escritor do provérbio está chamando para essa realidade. Seja sábio, entregue o primórdio do seu dia ao Senhor. Quando você se levantar na madrugada, expresse esse amor e você o encontrará. Então Deus não é um Deus que deixa as nossas orações no vácuo ou no vazio. Ele ouve a oração
ele entende a oração e ele responde a nossa oração em verdade, em amor. Então, uma busca superficial, ela tende a gerar resultados também superficiais. Então, quem tem uma vida de oração pífia, supérflua, que a oração, como tem no filme lá da Forja, aquela mulher dá um exemplo de oração fantástico, que nós usamos a oração como se usa o step do carro. E aí tem meu pensamento voando, nem todo mundo faz isso, quase ninguém calibra o step. Se você não for fazer uma viagem longa, você nem lembra que o step existe. Às vezes vai pegar e tá até vazio. Quando for, vai no step, ele está vazio também. Então, muitas pessoas têm a oração exatamente como o step, mas nem é um step cheio, pronto para uso. É um step que está abandonado no carro, que tem determinadas pessoas que compram um carro novo, e se você perguntar para ele, onde é que está o step? Ele não sabe se está dentro do porta-mala, ou como os carros mais antigos, que eram na frente junto com o motor, ou se está na parte de baixo. Um dia desse, a minha neta estava perguntando, vô, o que é aquele negócio ali atrás do carro? A EcoSport tem um step e o pessoal coloca um negócio para cobrir, né? Amor, ali é o step. Ah, mas o step não tinha que ficar no porta-mala? Mas aquele ali é diferente. Então tem muita gente que a oração para eles é um step, mas não é um step nem sequer pronto para uso. Está furado, está vazio, para piorar, está careca, que é quando a gente troca todos os pneus do carro novo, a gente pega o menos ruim lá e coloca no step. Então, ela faz essa comparação fantástica. A oração não pode ser um step, que a gente usa quando vai precisar, mas ela tem que ser o volante, que tem que guiar a nossa trajetória, a nossa vida por completo. Então, quem quer resultados duradouros, resultados certeiros, não pode ter uma vida de oração superficial, como nós explicamos aqui sobre essa dinâmica do step. Precisa aprofundar, precisa tirar tempo, e nós temos tempo. É uma mentira de todo aquele que diz que não ora mais porque não tem tempo, que não lê mais a Bíblia porque não tem tempo. É mentira. É mentira quando a gente fala que a gente não dá conta de jejuar. É mentira. É porque nós não priorizamos. Se o personal chegar e falar, olha, se você fizer 3 dias de jejum, você perde 20 quilos. Rapidinho. Ô menino, faz com a maravilha. Jejum não, dieta, né? Se mudar, faz. Mas para Deus nós não queremos entregar. Então nós temos tempo. Nós não queremos fazer. Nós não queremos entregar esse tempo como preciosidade para Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14. Olha que texto lindo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ponto. Então nós temos uma sentença extraordinária. Quando nós verdadeiramente formos buscar a Deus, nós o vamos encontrar. Qual a dificuldade que nós estamos tendo em não encontrar Deus hoje? Que a nossa busca por Deus, ela não é uma busca sincera. Nosso coração não está voltado para verdadeiramente ter um relacionamento amplo, profundo, sincero e dinâmico para com Deus. Então Ele nos garante que quando o nosso coração estiver voltado para uma busca sincera com Ele, Ele se fará revelar a cada um de nós. E aí o versículo segue dizendo, sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha que coisa linda. Então o que nós estamos precisando, que muitas das vezes é um milagre, é uma sorte, seja lá o que for, é a ausência da presença de Deus na nossa vida, que tem gerado essa quantidade, esse turbilhão de dificuldades, esse turbilhão de problemas. Vamos encontrar uma solução? Vamos nos aproximar mais de Deus. E a solução será certeira, a solução será sincera. E isso não significa que as coisas vão ser as mil maravilhas, segundo a sua ótica e segundo o seu querer. Então, eu conversava com um rapaz ontem, mas minha vida está toda certa, cara. Por que isso veio acontecer? Por que essa fatalidade veio acontecer comigo? Meu irmão, quando José estava lá com Potifera, que ela queria deitar com José, e ele fugiu, você acha que ele estava errado? Não. Por que ele foi parar na prisão? E se a gente for estudar um pouco mais,
prisão, ainda é a misericórdia de Deus, porque as leis que regem a nação do Egito diz que lá tinha que ser sentença de morte. Então, o fato de você estar vivendo certo não significa que coisas excelentemente boas, segundo a tua ótica, vão acontecer. Era de fundamental importância que José estivesse dentro da prisão naquele momento. Deus o estava preparando para o palácio. Então, tem determinadas coisas que acontecem comigo hoje, dentro de eu estar vivendo uma plenitude de justiça em Deus, que não é castigo, que não é diabo, é preparação para um propósito que vai muito além. Amém. Ponto crucial nisso daqui. Gente, se isso entrasse em nossos corações, existe a possibilidade de uma noite a gente mudar a nossa sorte, mudar a história da nossa família, a história da nossa descendência. Uma noite de oração, o suficiente para poder remir a nossa nação, acabar e aniquilar com tantos processos de violências que têm acontecido na nossa cidade e por aí vai. Por que a gente não se junta para poder orar? Por que a gente não dobra o nosso joelho no chão e entrega esse momento crucial da madrugada como um primórdio, como uma oferta justa e santa ao Senhor? Segue o texto dizendo: congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer aos lugares onde vos mandei para o exílio. Então, guarde isso no coração. Uma vida de oração sincera, nos livra de ter uma vida vivendo de migalhas. Migalhas, o texto diz que a mulher revelou isso, que as migalhas caíam no chão e as migalhas eram dos cachorros. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para você sentar à mesa, com as dificuldades, com defeitos, o que for. O Senhor te chamou para que você sente à mesa. O seu lugar é na mesa e não embaixo dela. Então, o que nos está fazendo viver uma vida de migalhas é a ausência de orações sinceras, a ausência de orações com propósito, orações pontuadas na verdade da palavra. O penhor da nossa oração é a palavra. Aprender a orar a palavra, a determinar a palavra, a proclamar a palavra na nossa oração. E o mais crucial disso, crer. Crer na verdade do que está escrito, não como um amontoado de letras. O próprio texto diz em João que isso aqui é espírito e vida. E de fato o é. E por último, e eu quero trazer isso aqui como um conselho pastoral. Saia da superficialidade. O fato de ser cristão, de ter Bíblia, de ter culto aqui uma vez por mês, e de você sair de casa aos domingos, e tudo esse contexto é muito bom. Só que isso ainda pode ser muito superficial. O Senhor está te chamando para uma realidade muito mais profunda nele, de uma entrega verdadeira, de uma entrega profunda. Eu tenho certeza que se nós formos analisar, teve um tempo que nós buscávamos o melhor a Deus. Teve um tempo que nós nos dedicávamos mais, que a gente priorizava mais, por mais que nós tivéssemos determinados interesses. Aí nós tivemos um interesse respondido e nós não buscamos mais a Deus. Por que nós não voltamos para esse ambiente em amor e em verdade e com responsabilidade? Um chamado para fugir da superficialidade da oração. As minhas netas, desde quando elas aprenderam a falar, nós ensinamos elas a orarem. E conforme elas vão crescendo, elas vão mudando a dinâmica da oração delas. E o Paulo diz exatamente dessa forma. Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, eu orava como menino, a gente corria como menino, fazia exatamente tudo como era de menino. Só que depois que a gente não é mais menino, nós precisamos abandonar essas coisas de menino. Então, quando elas tinham 5 anos de idade, elas oravam de uma forma. Hoje, com 10, se elas estivessem orando do mesmo jeito que elas oravam com 5, eu já ia reclamar. Uai, como é que é isso? Você não está na hora de começar a pensar um pouco melhor? E muitos de nós estamos assim. Nós não aprofundamos o relacionamento com Deus. Então, sair e fugir dessa superficialidade.
Guarde isso no seu coração. Glória a Deus. Antes de tudo, a nossa oração, né, necessita ser antes de tudo. Levantou, antes de desligar o despertador, ore. 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 Nós precisamos aprender a mostrar no mundo espiritual que a nossa prioridade de vida não são as coisas que nós estamos envolvidos, e nós precisamos até dar um jeito de nos desintoxicar disso, mas ir um pouco além, ir um pouco mais profundo. Glória a Deus. Antes de tudo, nós precisamos aprender a orar. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra, no devocional Mulher Virtuosa. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome. Tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre e tem nos alcançado no dia de hoje. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua verdade, obrigado, Pai, pela tua palavra ministrada aqui hoje, que ela verdadeiramente venha encontrar lugar em nossos corações e venha florescer e frutificar e dar os frutos de justiça, as quais o Senhor tem requerido de cada um de nós para a honra e para a glória do teu santo nome, que é justo e santo. Senhor, eu quero particularmente orar em favor da Wagner mais uma vez nesse momento. Pedir, Pai, que tu derrame cada vez mais graça, sabedoria, entendimento, que ela possa administrar essa casa tua missionária com cada vez mais afinco, com cada vez mais amor, e que ela possa continuar, Pai, te servindo, te adorando, glorificando o teu nome cada vez mais para a glória do teu santo nome. Abençoe cada um dos cooperadores, de perto e de longe, os que já se fazem presente na empresa e aqueles que virão. Abençoe a vida do Edinaldo, da sua casa, da sua família, e permita, Pai, que eles possam crescer, prosperar e frutificar cada vez mais, e que num futuro não muito distante eles possam dar testemunho, Pai, de mudança, de prosperidade e de riquezas para a honra e para a glória do teu santo nome. Continue a realizar os teus milagres, Pai. É o que nós te pedimos. Senhor, nos leve a viver uma vida de oração santa e justa diante de Ti, a entregar os nossos momentos mais cruciais e importantes a Ti. Nos ensina, Senhor, a orar antes de tudo, antes do nosso primeiro pensamento, antes das nossas primeiras ações da manhã, entregarmos a nossa vida em oração a Ti. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia, que Teu nome seja honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais. É em nome de Jesus, o Santo, o Justo de Israel, é nele que nós oramos, cremos e agradecemos. Amém. Amém.